Gostaríamos de chamar ao palco Flávio Almada. Ele ministrará a palestra Serra Arquiteto, uma história de paixão. Arquiteto pela Escola de Arquitetura, Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, pós-graduado pela International Course on Building, Specialization Urban Planning em Roterdã, na Holanda, com diversos projetos elaborados em mais de 50 anos de carreira. Boa noite. Boa noite. O microfone está ok? Eu acho que está. Bom, em primeiro lugar, me sinto assim profundamente honrado com esse convite de estar aqui. Nem sei se mereço tanto. Mereço talvez pelo fato de ser cataguasense mais do que você, Marcelo e Bernardo. São grandes amigos meus, porque nascido na cidadezinha vizinha de Astolfo, numa época em que era distrito de Cataguases, o convívio com a cidade aqui foi enorme, com parentes, tios, etc. Então, me sinto assim, muito lisonjeado pela presença do Pedro, que fez o contato com Elizabeth, a presença Aécio, filho do Oswaldo, grande amigo meu, que me ensinou muito da arte de construir. A presença do meu irmão, que não larga de mim, é um grande amigo meu, desde a época em que competíamos por Cataguases, ficou famosa em natação em Minas. Presença de caros primos, irmãos, sobrinha, neta, enfim, é muita gente. Agora, a minha palavra aqui, o que me tocou no convite da Elizabeth foi que haveria alunos de arquitetura e futuros prováveis alunos de arquitetura. Então, o meu tema é muito, realmente, ligado a esse ponto, tendo eu dado aula, assim, conquanto formado no Rio de Janeiro, as circunstâncias me levaram para Belo Horizonte, dei aula assim, muitos e muitos anos. E esse é o ponto, a história do foco profissional. Quando os conceitos se desenvolvem filosoficamente para a produção do processo de criar. Então, eu trouxe aqui, pelo fato de, no teu tom da palavra do
caro Manuel, colega de Serfal, no Rio de Janeiro, e do Brasil. Você me desculpe, o nome ainda não fixei. Tá bom. Então, eu escrevi, por ter sido aluno do admirável professor Gradim, aqui no Colégio de Cataguases, professor da minha profunda admiração. Enfim, prefiro escrever a falar espontaneamente. Então, eu tenho 3... É coisa rápida, hein, gente? É lá? Ah, tá. Boa ideia. Por favor. Enfim, no tocante aos estudantes de arquitetura, eu tenho aqui uma pequena fala da razão por que eu estudei arquitetura. Vamos lá. Criança ainda, aos 7, 8, 9, 10 anos, no grupo escolar da minha pequena terra, Astolfo Dutra, eu era aplicado. Gostava de aritmética e também dos desenhos. Diziam, esse menino vai ser engenheiro. Eu não conhecia a palavra arquitetura, que nunca era mencionada. Lembro-me, como se fosse agora, de um detalhe curioso. Aos 10 anos, no 4º ano primário, meu caro pai, lendo o jornal numa cadeira de balanço em nossa casa, nos chamou, aos 3 filhos, para mostrar um artigo com fotos de prédios no Rio de Janeiro, cujo tema era 3 irmãos engenheiros, de sobrenome Roberto, irmãos Roberto, trabalhando juntos. Meu pai apenas nos incentivava ao convívio fraternal no trabalho e na vida. Aquele era um dia feriado da Semana Santa, quando meus irmãos de 12, 15 anos tinham vindo do internato na cidade vizinha de Cataguases. Nessa reunião, meu pai, um dos grandes homens do bem que eu conhecera, ainda falou muito de respeito ao próximo, incentivando-nos a somente ter amigos sinceros e honestos, que nos afastássemos daqueles que assim não fossem e das más pessoas, naturalmente preocupado com outros jovens no internato, vindos não se sabia bem de onde, filhos não se sabia bem de quem. E que, se algum dia tivéssemos dívida, essa dívida deveria ser paga até 3 dias antes de vencer. Gravei tudo na memória, até hoje, a ponto de meu cartão de banco hoje ser apenas de débito. E para meus poucos imóveis comprados, ou para as 2 casas próprias construídas na vida, não contraí dívidas, tudo à vista, dentro dos meus limites. Quando terminei o primário, fiz exame de admissão ao ginásio, passei e ingressei interno aos 11 anos no 1º ano ginasial do Colégio de Cataguases, onde meus 2 irmãos mencionados já estudavam internos. Para minha tristeza sem fim na vida, meu adorado pai falece precocemente na Semana Santa
deste ano num acidente de carro, um ano após aquele nosso encontro em nossa casa. Segui no ginásio bom em matemática, desenhando e segui ouvindo. Esse menino vai ser engenheiro. Meus irmãos estudaram contabilidade e seguiram os negócios do pai. Estudante aplicado, ingressei no primeiro ano científico pesquisando escolas de engenharia no Brasil, quando me deparei com a escola de Ouro Preto, como aquela de vestibular mais difícil, em que passavam de 9 a 13 estudantes no máximo, naquela época. Criança ainda, depreendi que seria a melhor escola. Falei com minha mãe, adorada mãezinha, e me preparei para o segundo científico, então em Ouro Preto, quando ingressaria também no pré-vestibular da própria escola de engenharia. Faria no próximo ano o terceiro científico, com mais um ano de pré-vestibular, objetivando me preparar muito bem para o incrível exame vestibular. Em Ouro Preto, nas horas vagas, desenhava muito o Itacolomi, as lindas igrejas e as ruínas fantásticas. 2 meses de vida lá, aconteceu-me uma situação desgostosa e chocante. Saindo de uma aula no pré-vestibular, como disse, na própria escola de engenharia, deparei-me com uma exposição nas paredes de trabalhos, de projetos de arquitetura, uma das disciplinas semestrais do curso de engenharia, vim a saber. A decepção com a baixa qualidade dos trabalhos deixou-me tristonho e indagativo. Que escola famosa era aquela, com tão baixa qualidade, naqueles trabalhos chaves para o que eu tanto queria? E vejas que eu era um simples menino nos meus 16 anos, de uma cidadezinha minúscula do interior mineiro, sem formação alguma, portanto, para interpretar os ditos trabalhos. Porém, aflorava-se minha sensibilidade para o caso. Claro que hoje vejo que se tratava de trabalhos de estudantes de engenharia, absolutamente fora da área da engenharia que eu desejava, e se chamava a rigor arquitetura. Contudo, não doutrinado ainda pela espiritualidade, uma semana após o incidente, acima, o fantástico mundo das coincidências fez-me sorrir. Até os dias de hoje, provavelmente o fará, até o fim dos meus dias. Num sábado, saindo da pensão, onde eu morava em frente à igreja do Carmo, para jogar futebol com os amigos, deparei-me com muitos jovens desconhecidos sentados no meio-fio da vizinhança, desenhando a igreja. A curiosidade me levou a querer ver os desenhos dos jovens, quando, por detrás do primeiro deles, deu-se o seguinte diálogo. Ele, o que foi? Eu só estou vendo o seu desenho. A propósito, quem são vocês? Somos estudantes de arquitetura do Rio de Janeiro. Estamos aqui para um congresso do qual participam todas as escolas de arquitetura do Brasil. Você se importaria, por favor, de me explicar essa história de engenharia e arquitetura? Ao que tive a mais importante aula da minha vida, dita com total conhecimento de causa. Aqui perto, em Belo Horizonte, tem uma escola de arquitetura. O diálogo, para mim, bastou. Despedi-me e fui jogar futebol. Porém,
com os meus botões, dada a minha região, Zona da Mata, em Minas, eu sabia que eu iria estudar no Rio, onde conterrâneos, primos e amigos estudavam. Nas férias de julho, expliquei o ocorrido para minha mãe, preparando para, ao final do ano, ir para o Rio, estudar o terceiro científico e um especialíssimo pré-vestibular, que muito bem me preparou. Ingressando na escola, então, Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, na Praia Vermelha, de uma maneira discreta, procurei pelo jovem aluno que me havia orientado ainda em Ouro Preto. Não o vira hora nenhuma naquele ano. Porém, quando se iniciava para mim o segundo ano, eis que aquele jovem participaria da minha turma, por razão de ele ter perdido o ano passado por conta de uma viagem à Europa, com o dinheiro do prêmio por ele conquistado no programa de TV O Céu é o Limite. Nome do jovem, Paulo Coelho, o qual não me reconhecera, o que me fez também manter-me absolutamente discreto. Com o passar do tempo na escola, fomos ficando mais próximos, porém, minha timidez de então não me deixou contar nada. Até que no quarto ano eu ganhara um concurso de projetos na escola, ficando meio famoso lá, o que me deixou à vontade para provocá-lo sobre a história de Ouro Preto, manifestando ele uma alegria ímpar por ter sido responsável por ter trazido o vencedor para a escola. Fecha-se também outra curiosidade na escola, os mencionados irmãos Roberto. No jornal que meu pai lera para nós filhos, passei a conhecê-los de sobra ainda na escola, pelo fato de estarem eles entre os arquitetos cariocas mais conhecidos no Brasil na época. Quando da nossa reunião em minha casa, eu aos 10 anos, naturalmente, meu pai não mencionara a palavra arquiteto para não fugir do seu foco básico, amizade aos irmãos e às pessoas de bem, o respeito ao próximo e a solidariedade às causas justas. Nesse particular, exalto com veemência o empenho de admiráveis colegas arquitetos do IAB de Minas, do CAU-MG e do Patrimônio Cultural Municipal BH, a minha luta já de 4 anos pelos meus direitos autorais pertinentes ao projeto de arquitetura de minha autoria do edifício Tiradentes, quando membros da Assembleia Legislativa, com anuência inclusive de arquitetos, tentam, no mesmo, conseguir a interferência em características fundamentais da sua arquitetura, cujo projeto fora vencedor de um concurso no estado de Minas Gerais com a unanimidade do júri, no ano de 84. Bom, então essa é a história de por que eu fiz arquitetura. Agora eu vou ler o grande ponto de interesse, interesse esse desenvolvido com Elizabeth sobre o que falar para os estudantes aqui presentes e futuros arquitetos em potencial. Ser arquiteto, uma história de paixão. Em meio à minha viagem profissional, este encontro me honra nesta paragem com que eu lhes diga algumas pertinentes e sentidas palavras a serem compreendidas, em especial pelos presentes e futuros estudantes de arquitetura.
à véspera de sua viagem profissional. Sinto, então, que eu deva me expor e lhes passar em síntese o que eu tenho de mais meu, a minha postura filosófica atrelada ao meu processo de sentir e de fazer arquitetura. Palavras minhas. A arquitetura, se verdadeira, cria uma alma que acaba por habitá-la. Esse é o meu pensar filosófico. Arquiteto, aguçando os sentidos, compreendi um dia a arquitetura que toca nossos sentidos, que com afeto toca nosso afeto, tem a sua alma. Daí tão sério fazê-la a arquitetura. Não dá para improvisar. Tem que ser um ato de amor inspirado, de devoção ao homem, de lealdade ao lugar. Fazê-la seria fazê-la capaz de trazer no seu caminho de luz a sua alma. Por sua vez, capaz de habitar suas luzes e sombras, capaz também de silenciosa, com seu afeto nos hospedar, de entrar em uníssono a sua alma com a nossa alma, desvendá-la e a nossa identidade. Provocar-nos, então, a conversa camarada com nossas angústias e alegrias, com nossos projetos de vida, para a construção da nossa história com dignidade. Daí tão sério fazê-la a arquitetura, tão difícil, tão quase impossível. Por essa percepção, eu não tenho visto a arquitetura na minha vida toda, muito poucas vezes por ela fui marcado. Foram marcas de emoção pura. Por tudo isso, sou voltado ao desafio de sua feitura, pela verdade da alma da arquitetura procura, enquanto busca, não se assegura, quando verdade, a arquitetura. Com muito prazer, vivo esse porvir na esperança de conseguir. Sem adoção de fórmulas, da geometria rígida das retas, a graciosidade das curvas, a conformar os espaços aos conceitos subjugados, a busca de significados e do encontro de sua alma é onipresente, mas nem sempre se consente. Tem-se, então, mais e mais o pensar, o tornar perspicaz nossa sensibilidade para a arquitetura alcançar. Tudo isso depende só da gente. A coisa é meio obscura. Como é difícil ser competente. Difícil. Eu desejo para vocês, caros estudantes e caros futuros estudantes, toda essa dor, para que coloquem no mundo de fato a sua marca, a sua cor. Guardem na memória as lições da escola, no coração a sua profissão, o único bem verdadeiramente nosso. E o quanto antes invoquem o seu sentimento para se colocarem à fala com a sua consciência. É chegado o momento já de praticarem familiarmente com seus propósitos, suas esperanças, seus afetos, e cuidem do amor. Amor precede o criar. Para vocês que comecem, para nós que estamos no começo,
Lao Tse, 6 séculos antes de Cristo, nos conforta. O grande talento amadurece tarde. Portanto, não há pressa. A caminhada é mesmo longa. Temos vocês e muitos outros, e eu, muito tempo ainda. Teremos. Daí advém uma lógica e um alento. Nenhum arquiteto nasce pronto. Todos se fazem a partir do zero à esquerda. Assim estão todos vocês muito a tempo de buscar fundo o seu talento e de se fazerem arquitetos de brilho. No entanto, atenção para os legados da nossa cultura. Condicionaram-nos a vencer e a conquistar, e a apenas valorizar as situações de sucesso. Esqueceram-se de nossa vida, nossa essência, nosso amor, nossa alma. De que vale nos negarmos e vestirmos uma roupagem falsa para atendermos ao consumo social? Alcançar metas grandiosas vale se nesse processo sufocamos nossa essência? Frank Lloyd Wright dizia: necessitamos de algo seguro para edificarmos sobre ele. Sem dúvida, esse algo seguro é a verdade. Palavras do Frank Lloyd. Portanto, não é o vencer que dá sentido à vida, é o viver dentro da verdade. E em meio às inverdades, vocês serão fustigados também pela injustiça e pela traição, contra o que temos o perdão, a purificar, fazer mais leve a nossa alma. E ainda nessa conjunção de vencer e sucesso, sem esforço, vemos que nós, arquitetos, somos marcados pelo mito da originalidade. A originalidade não serve, se gratuita, fantasiosa, se advinda de conjecturas externas ao fato, em prol de um imediato e programado sucesso. Essa arquitetura não fica. E seu vaidoso arquiteto estará, então, a um passo da decadência maior, que a gente percebe não poucas vezes. O plágio, às vezes disfarçado, às vezes escancarado, mas com muito sucesso para os incautos leigos. A vaidade leva o homem a cuidar mais das aparências que do substancial, e a viver de mentiras e não de verdades. A busca de sucesso é perigosa e indefensável. A busca que interessa é de sermos integralmente sem as amarras do olhar do outro. O nosso desabrochar como homens e como arquitetos só virá a partir da nossa integridade, nossa essência, nossa alma. Na nossa profissão, não tem jeito de sermos efetivos sem a expressão da alma, que é serena e mansa. E isto só ocorre se ela é livre dos condicionamentos sociais. Um simples paralelo entre o poeta e o arquiteto. Qualquer um pode muito bem fazer poesia? Não. As palavras existem e pertencem a todo mundo. Porém, os belos versos pertencem ao poeta. E a verdadeira arquitetura pertence ao arquiteto verdadeiro. Seus versos não são para qualquer um. Seu recheio saboroso, substancial, atmosfera, emoção, os símbolos pertencem ao verdadeiro arquiteto.
E quando essa arquitetura nos é dada para compreendermos, recebermos, damos-nos conta então de que já não somos mais os mesmos. Por conseguinte, a arquitetura poderá ser e poderá ser mensagem, mas também poderá não significar nada. O importante é que, se ela o é, poderá acrescentar coisas importantes à nossa vida: alegria, beleza, sabedoria. Talvez sejam essas três coisas as que mais nos enriqueçam. Para finalizar, minha experiência de vida profissional me obriga a alertá-los. Tentarão corrompê-los a arrogância, a presunção, a vaidade. Reajam com a coragem, a humildade, a verdade. Serão tratados com desdém pelos invejosos. Muito simples. Com sinceridade, queiram que eles também tenham. Queiram que eles também sejam. Neste caso, Santo Agostinho ainda prescreve: não sou maior quando me elogiam, nem menor quando me diminuem. Uma boa viagem atrelada aos valores da arquitetura. Post-scriptum. Em todos os lugares deste texto, a palavra arquitetura foi escrita com todo o respeito, com A maiúsculo. Agradecemos ao arquiteto. Agora são duas páginas da história mais bonita da minha vida profissional. Em 1974, recebo um telefonema de Vitória, no Espírito Santo, onde eu já tinha alguns trabalhos, quando me convidam para o projeto de uma residência beira-mar. Dissecados o terreno e o lugar, mais o levantamento plano altimétrico, na companhia dos proprietários, combinamos um encontro à noite em sua residência para discussão do programa. Solicitei-lhes que todos os familiares lá estivessem. Na reunião, anotara eu com detalhes todo o programa de necessidades, após o que pergunto se a família completa lhe estava. Mãe, pai, um casal de filhos adultos, mais uma filha adolescente. Falam-me que faltava o filho e irmão menor, um jovem de 15 anos que prometera ir à reunião e não foi. Estava se viciando em drogas e ligado a más companhias, disseram. De posse dos pormenores anotados, voltei para Belo Horizonte com um objetivo maior para o projeto arquitetônico. Resgatar aquele menor para o saudável e educador, maior convívio familiar em casa, através de cativantes, protetores, espaços da arquitetura. Muita pretensão, mas estimular a minha lembrança de ter vivido uma experiência ímpar na Catedral de Chartres, na Grande Paris, quando lá estivera em 1967, na época do meu curso de Urban Planning na Holanda. Fora eu lá conhecer a igreja e fotografar seus famosos vitrais num determinado dia à tarde, quando comecei
a curtir seu fantástico espaço interior, que me prendeu muito além do meu limite de tempo previsto. Conquanto consciente da necessidade de ir-me embora, fui ficando mais e mais tempo. Não tinha vontade de sair da igreja, não por motivos religiosos. Eu fora tocado pela sutileza vivenciada, conseguindo entendê-la como advinda da influência e da ação da natureza dos espaços. Iniciei a concepção do projeto da casa, recapitulando a mim este maravilhoso incidente em Chartres, o qual, de fato, me mostrou toda a força que os espaços poderiam ter nos valores da arquitetura. Desenvolvi muito concentrado o projeto. Em meio às indas e vindas daquela idealística busca, dei por terminada a então fase de anteprojeto, seguindo para apresentá-lo aos proprietários em Vitória. A eles não falei dos meus propósitos, mas para não ferir suscetibilidades. Para alegria minha, o anteprojeto foi aprovado sem restrições. Voltei para BH e desenvolvi os projetos legal e executivo, ansioso por vê-los em obra. Levei-os a Vitória, onde voltei algumas vezes durante sua execução, que não demorou. Vem agora para mim o impressionante capítulo final. Após a obra pronta e a família para a casa nova se mudar havia uns 6 meses, recebo em meu escritório um telefonema emocionado da mulher proprietária da casa. Segue-se o diálogo. Flávio, estou lhe telefonando por ser hoje o dia mais feliz da minha vida. Palavras dela. Que ótimo, dona fulana. Que coisa maravilhosa. Mas o que aconteceu de tão bom? Ao que ela enfática respondeu. Sabe aquele menino? Assim que nos mudamos para casa, ele começou paulatinamente a abandonar aquela turminha dele e a não mais se envolver com as drogas. Foi ficando pelos cantos da casa, quando então conversávamos muito, tornando-se um menino absolutamente caseiro. Passou a fazer um hobby em casa, que eram pranchas de surfar, e, repito, tornou-se um menino caseiro. E hoje, 6 meses após nossa mudança, quando caminhávamos pelo jardim, ele me disse: mamãe, eu quero ser arquiteto. Fechamos a conversa, despedimos-nos e eu só fiz emocionar-me todo, percebendo o menino recuperado. Atribuo minha emoção ao fato de não saber existir literatura detalhada de classificação dos espaços e suas aplicações na arquitetura, reportando-me tão somente a sensibilidade e a experiência vivida em Chartres para concebê-los, sem uma certeza absoluta, diga-se. Deu certo e com a história, até hoje, me emociona.